Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, A Casa da Cá. Hoje eu venho aqui para ter uma conversa com vocês sobre a minha infância, a minha adolescência, a minha transição para ser uma mulher trans. Quem não me conhece ainda, para quem não me conhece ainda, eu sou a Cauane e quero falar um pouquinho da minha história, da minha transição, para que eu também possa, de alguma forma, poder ajudar as pessoas que estão passando por isso. Estamos em 2022, com bastante informação, mas tem muitas pessoas ainda que têm muito preconceito sobre isso, sobre esse determinado assunto, né, sobre a transexualidade, e ainda é um tabu, né, no Brasil. E eu quero contar um pouquinho da minha história, como é que foi, sobre a minha infância e minha adolescência, para que vocês entendam um pouco e que a minha história possa é, trazer alguma ajuda para alguém, quem sabe um dia alguém possa precisar. Pode contar comigo, pode escrever no comentário, entre em contato comigo se você estiver precisando de ajuda, estiver passando por alguma situação assim e eu puder ajudar de alguma forma. E é isso. Eu sou de Venus Aires, do interior do Rio Grande do Sul, 150 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade bem pequena. E desde criança, assim, que eu me lembro como gente, eu sempre tive muita vontade de usar roupa feminina, de usar vestidos. Tanto que minha mãe saía de casa, eu lembro que minha mãe saía de casa, eu botava os vestidos dela. Os vestidos e saltos, e ficava pela casa, brincando com os vestidos dela. Quando minha mãe chegava em casa e me via assim, ela me batia muito. Minha mãe era muito agressiva comigo, sabe? Sempre foi muito agressiva comigo quando eu era criança, quando me via vestido de menina assim. E também as minhas brincadeiras, assim, sempre foram muita Barbie, assim, eu não queria brincar com carrinho, eu queria mais era Barbie. Barbie, eu tinha uma irmã, somos em quatro, mas eu tinha uma irmã, então eu brincava com os brinquedos dela, quando eu vinha minhas primas em casa eu queria brincar de boneca, e mexer no cabelo, essas coisas assim, né? Coisas de menina. E aí o tempo foi passando e eu sempre gostei dessa coisa, essa feminilidade, sabe? Mas eu não entendia, porque eu era uma criança. Apenas uma criança. Eu não inocente. Eu só sentia aquilo que eu gostava de andar de roupa de menina. Eu, eu queria brincar de boneca. Eu queria brincar com os cabelos das meninas. Eu sempre quis essas coisas. Eu nunca quis nada de menino. E aí eu comecei a ir pra escola, né? E desde que eu entrei no colégio, os meninos, as pessoas sempre. Ai, o gayzinho, olha o gay, olha o gay. Tipo, eu não entendia o que era isso. E o que é gay? Eu não sabia o que era gay. E as pessoas ficaram sempre falando, ai, você é gay, você é gay. Eu falei, mas o que é gay? O que isso é gay, né? Depois de muito tempo, acho que eu já tava na segunda série, terceira série. Eu sei que eu já tinha uns 11 anos, acho. De tanto me chamarem de gay, e eu não sabia o que que era aquilo. Porque não sabia, nunca ninguém nunca, porque naquela época, hoje você vê muito no YouTube, na televisão, as pessoas falando sobre gays, sobre transexualidade, sobre o mundo GLBTQIA+, né? Hoje você escuta muito mais. No meu tempo, eu não sabia nem que era isso. E tá. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu resolvi descobrir o que que era. Como é que eu descobri? Pelo dicionário. Vocês acreditam? Eu fui no dicionário e tava escrito lá que gay era um homem que tinha atração por outro homem. E aí eu olhei pra mim e falei, gente, eu tenho atração por outro homem, então eu sou um gay. Daí foi um choque pra mim, sabe? O que era gay. E aí depois de muito tempo, depois o tempo foi passando e a minha mãe já me via aquela feminilidade em mim.
Então, por muito tempo, ela me botou nos escoteiros pra que eu fosse menino, né? Ela pensava que me botar em coisas de menino ia me fazer menino. E aí ela me botou nos escoteiros, eu era nos escoteiros, eu era zoada nos escoteiros lá, porque eu era muito feminina, sabe? E as pessoas zoavam comigo, assim, por causa disso, por causa da minha feminilidade. Passou-se o tempo, e aí chegou uma época que eu tipo, assumi pra mim, depois desses 11, 12 anos, eu assumi. E aí eu assumi, eu sou mesmo, tal. E aí a minha mãe descobriu, assim, que eu tinha meio que assumido, e ela queria muito que eu fosse menino. Então, o que que aconteceu? Ela me botou num psicólogo, pros psicólogos, e teve um psicólogo que eu tratei muito, muito tempo, anos da minha vida. Eu tratei com um psicólogo pra que, e perguntava, mas eu sou gay, eu sou gay. E ele falou assim, você é muito criança, não sei, se não tem como saber. E aí foi muito tempo com esse psicólogo e não tinha resultado, nem eu não entendia e nem minha mãe entendia. E aí a minha mãe trocou de psicóloga. Eu lembro dessa história como se fosse hoje. Minha mãe trocou de psicóloga e aí foi uma psicóloga que era mulher. E ela teve uma conversa comigo e ela perguntou assim: você é gay? Eu falei, não sei. Eu perguntei, eu sou gay? E ela perguntou assim: você já teve algum tipo de relação com algum menino da tua escola? Você já teve algum tipo de relação? Eu falei, não tive nenhum tipo de relação. Ainda sou virgem. Ela falou, então tá tudo bem. Se você você não é, tua mãe vai ter que assumir que você é. Daí a psicóloga falou assim: olha, seja feliz. Vai viver a sua vida da forma que você achar melhor. Porque eu era tão criança, nem sabia, mas já tinha internalizado dentro de mim. Porque eu só gostava de coisas de meninas, né? E aí a minha mãe incansavelmente queria que eu fosse menino. E ela me botou nos escoteiros, e me botou no psicólogo. E depois, pra finalizar, ela me começou a me botar nas igrejas, sabe? Ela começou a procurar igreja, a gente foi pra Universal, a gente foi pra várias igrejas. E só que essa época eu ainda muito criança. E depois a gente acabou conhecendo dentro da igreja católica, chama RCC, Renovação Carismática Católica. E ali eles falavam, nossa, que gay era um pecado mortal. Então eu pensava pra mim assim, não posso ser gay, né? Então a igreja começou muito forte em cima de mim. E essa época eu não tinha tido relação, eu só sentia atração e eu não sabia o porquê. Então por muitos dias, assim, criança, tipo 12 anos, 11, 12 anos, eu chorei muito. Eu chorava muito porque eu não entendia por quê. Eu via meu pai e minha mãe, um homem e uma mulher, casados. E eu era um menino, então era naturalmente eu gostar de menina, mas não tinha atração por menina. Eu tinha atração só por homens. E eu chorava. Por que, meu Deus? Por que que eu tenho que gostar de meninos? Eu chorei muito, por muito tempo eu chorava. Eu ficava em desespero, assim. Imagina uma criança sem entender do que estava acontecendo e eu me perguntava o porquê daquilo. E as pessoas me julgavam e falavam um monte de coisa sobre mim. E eu sofri muito, e além de sofrer bullying na escola, né? Porque desde criança, desde que eu entrei na escola, eu recebia bullying. E a minha mãe sempre foi muito agressiva, assim, comigo, com meus irmãos, até com a mãe dela. Então eu tinha muito medo da minha mãe. O meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E o meu pai, ele era mais carinhoso, era mais compreensivo, ele era mais... Ele tinha um cuidado, assim, um amor melhor pra me dar. A minha mãe sempre foi muito agressiva. Então, meu pai e minha mãe separaram quando eu tinha 6 anos de idade. O meu pai foi saiu de casa, foi morar com uma namorada que ele tinha. Minha mãe ficou em casa. E minha mãe me batia muito, assim. Então eu tinha muito medo. Então na escola, as crianças tinham bullying comigo, me batiam e eu não falava nada pra minha mãe. Eu
eu fechava a boca, assim, e não ia pra casa. Eu, tipo assim, eu ia pra casa, mas eu não falava pra minha mãe. Então eu apanhava muito na escola. Tinha dias que eu chorava, eu tenho um irmão menor, eu ligava pro meu irmão e pedia pra ele ir correndo ir na trás da escola, porque tinha uns meninos que queriam me bater, porque eu era gay. E aí a gente saía, assim, escondido, eu pulava o muro da escola, por trás da escola, pra ele me buscar. E aí foi assim, por muito tempo na minha vida, muito preconceito na escola. E aí eu tentando procurar Deus, e eles falando também que eu era. Teve uma pessoa até dentro da igreja que falou assim: isso é um pecado mortal. Deus não vai te perdoar jamais. Então, quanto mais eu entrava nessa. Tipo, até a psicóloga tava bem. Aí quando eu entrei dentro da igreja, e aí foi uma pressão maior em cima de mim. E aí eu não queria ser. E aí eu tava dentro dali, todo mundo me julgando. Quer dizer, julgando não, né? Falando, viam que eu era muito feminina. E as pessoas falavam, você não pode ser gay, isso é um pecado mortal. E se você tiver algum tipo de relação. E aí eu ficava pensando comigo, o que que eu vou fazer? Eu ficava pensando o que que eu ia fazer na minha vida, né? Porque ali eu já sentia que se eu fosse menino, eu não ia ser feliz. Menino, né? Casar com mulher. Eu pensava, eu não vou ser feliz. E nessa época eu escutava muitos casos de mulheres que pegavam o homem dentro de casa com outro homem. Era muita história assim na minha cidade sobre isso. Eu falei, gente, eu não quero. Eu não quero casar com mulher porque eu não vou ser feliz. E aí eu ficava pensando, gente, mas eu vou fazer o quê? Eu chorava, eu sempre chorava assim, por quê? Por quê? Eu rezava pra Deus assim, Deus, por que que eu tenho que ser assim? Por que que eu não posso gostar de menina? Eu chorava muito quando era criança. E eu ficava pensando, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí, eu fiquei pensando, se eu casar com mulher, não vou ser feliz. Se eu virar gay, a minha família não vai me aceitar e Deus vai me abandonar, né? Tipo, era o que a igreja falava, Deus não, né? Deus não aceita isso. E aí eu fiquei desesperada, assim, eu falava, o que que eu vou fazer da minha vida então? E aí foi que eu pensei, então vou ser padre. E aí foi que eu comecei, eu era criança, eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos de idade, e eu já tava ali já nessa procura incessante, acho que uns 13 anos, aí foi que eu comecei pra... Tem uns encontros de pessoas que querem, têm vontade de ser sacerdotes e freiras, e a gente foi pra... Eu comecei a ir pra umas coisas assim, e... E todo final de semana quase tinha retiros e coisa da igreja da Renovação Carismática Católica, que eu ia para ocupar minha cabeça, para mim não ficar pensando besteira e não ficar pensando, nossa, eu vou ser gay, né? Então eu ficava ocupando minha cabeça sempre todo final de semana com alguma coisa, sempre algum retiro, alguma coisa, sempre orando, pedindo para Deus tirar isso de mim, né? E vendo qual que era isso. E aí, no meio de tudo isso, eu conheci também a Sofia, que um dia quero ver se eu trago aqui no canal pra conversar com ela. Ela ia ser freira, eu conheci ela num encontro desse que a gente ia pro seminário, a gente passava o dia no seminário lá, encontro das vocações, da vocação, né? Então, a gente se encontrava lá e acabei conhecendo outras pessoas lá, de meninos e meninas também que queriam ser freiras e padres. E aí conheci a Sofia, que um dia quero ver se eu trago aqui no canal. E super minha amiga. E aí, o que aconteceu? Aí depois eu queria ser padre, né? Falei, não vou casar com mulher, mas também não vou ser gay, eu vou fazer o quê? Eu vou ser padre. Aí, nesse tempo, eu falei, gente, tá sobrando muito tempo ainda, né? O que que eu vou fazer da minha vida? Aí, como eu ia muito na igreja, e lá onde que eu tava, na igreja onde eu tinha, não tinha pessoas que tocavam nada, nenhum, era só com a voz, assim. E eu pensei, vou ajudar então a igreja, né? Comecei a fazer curso de violão, canto e violão. E aí, o pouco que eu sabia tocar, eu ia pra igreja, eu tocava, eu ficava muito feliz tocando na igreja. Eu ficava muito feliz, ficava muito contente, sabe? Poder estar ajudando de alguma forma.
Eu tava tão feliz ali. Tá, e aí, nesse tempo, tinha uma pessoa que tava na mesma igreja, mas no centro. Ela tocava violão e eu admirava muito. Na época, eu trabalhava numa rádio da cidade. E eu admirava ela muito, ela é radialista, uma voz super bonita, ela cantando, nossa, ela era minha inspiração, né? E aí a gente conversava muito, aí um dia eu fui conversar com ela, né? Falei pra ela, olha, eu acho que eu sou gay, eu tô tendo umas vontades assim, ela, tu não pode, sabe que isso é pecado e não sei o que. Eu falei, sim, sim, eu sei, eu não quero, tal. E aí eu conversei com ela, ela pegou e, sei lá, fez algumas orações pra mim, aí eu acho que logo depois, alguns meses depois, eu tava tocando na igreja lá onde eu tocava, aí apareceu ela com a coordenadora diária de todos os grupos, já tava no meio do grupo de geração, já tinha começado o encontro, e aí eu tava tocando lá as músicas, o pouco que eu sabia, pra ajudar. E ela veio, começou a tocar violão assim. Ela começou a tocar violão e começou a fazer umas notas que eu não entendia. E o que eu fiz? Botei meu violão debaixo do braço, fui pra trás do grupo de geração. Fiquei lá esperando. E o que aconteceu? No final do grupo de geração, ela pegou e chamou eu e minha mãe. Ela pegou e botou o dedo na minha cara e falou assim: olha, a partir de hoje, você não pode mais tocar aqui, porque você é gay e você vai acabar afetando as ovelhas, então você não pode ficar aqui na frente. Minha mãe entrou em pranto, em desespero, chorava, ela chorava em desespero. E eu chorava também. E aí, quando eu saí dali, da igreja, eu comecei a repensar minha vida. Aí eu comecei, porque até então eu era virgem, eu nunca tinha feito nada. E eu pensei, se ser homem pra casar com mulher não dá. Eu tentei a igreja pra não ficar com homens e a igreja me excluiu, me abandonou, bem no momento que eu tava precisando. Eu resolvi então seguir o que o meu coração desde criança tava me dizendo. E eu fui atrás, sabe? E eu fui atrás da minha felicidade. Não foi fácil, não foi fácil assumir a minha sexualidade. Minha mãe chorava dia e noite, eu via minha mãe chorando, mas eu queria muito. Era mais forte que eu, sabe? E aí eu queria muito. Daí, passou mais um tempo, eu não tava só feliz em ser um menino. Eu me sentia menina. E aí começou a florar mais, aí eu comecei a deixar meu cabelo crescer. E aí as roupas que eu botava, eu queria botar roupa muito coladinha, assim, as mais coladas. Era muito baby look, era muita coisa feminina, sabe? Pra me sentir menina. E eu não entendia, porque eu queria cada vez mais sentir menina. Eu via minhas amigas saindo no centro com os meninos de mão dada, eu queria aquilo pra mim, era meu sonho, assim. E, e aí foi passando o tempo, foi deixando o cabelo crescer. E aí, um dia eu queria virar trans. Minha mãe falou pra mim, se você quiser virar trans, você não aqui dentro da minha casa, você vai embora. Aí eu comecei a chorar, falei, mas mãe, eu vou pra onde, né? Só que no meio de tudo isso, eu tô assim, eu tô encurtando, assim, porque no meio de tudo isso teve muita briga com a minha mãe. A minha mãe chegou a me botar pra fora de casa outra vez. Aí eu fui pra casa de uns amigos, daí o conselho tutelar me chamou, a gente teve uma audiência com um juiz, e o juiz, não é bem juiz, né, mas um promotor, acho que é um promotor, e o promotor perguntou por que que a gente tava brigando, a minha mãe, e a minha mãe falou assim, porque eu era gay. E aí o promotor falou assim, não, ele é gay, ele é teu filho, ele vai ter que voltar pra casa. E aí, essa vez eu voltei, né? Mas daí na segunda vez, quando ela me botou pra fora de novo, eu fui embora. E aí eu fui pra casa de um amigo meu, que era uma cidade próxima. E lá foi que eu conheci umas meninas que trabalhavam na rua, umas trans que trabalhavam na rua. E ali eu comecei minha vida. Foi porque eu fui expulsa com 15 anos de idade. Com 15 anos não tinha como trabalhar.
E eu tinha que arrumar dinheiro de alguma forma, né? Então eu acabei conhecendo umas meninas. Com 15 anos eu tive que trabalhar. Eu tinha que trabalhar, só que eu não tinha emprego pra, né? Pra uma criança, né? 15 anos. E aí acabei conhecendo umas meninas trans que trabalhavam na rua e elas... Então, eu conheci essas meninas na rua. Elas já eram trans, elas já trabalhavam na rua, né? Então, ali eu vi a minha vontade, porque eu sempre quis ser menina e via nelas aquilo que eu queria ser. E ali começou a minha transição, né? Ali começou a minha transição, minha real transição, onde que eu fui parar na casa de uma pessoa que me ajudou e me hospedou na casa dela. Eu trabalhava na rua e aí eu pagava uma diária, onde que eu podia dormir na casa dela e tinha café da manhã e almoço. E ali dentro, junto com elas, que tinham outras trans ali dentro, eu comecei a tomar hormônio feminino, eu tinha 15 anos de idade, né? Comecei a trabalhar, comecei a tomar hormônios femininos e comecei minha transição. E ali, e aí de vez em quando eu tinha um pouco de vergonha ainda de sair totalmente de menina, porque eu saía só à noite pra trabalhar de menina, né? Aí chegou uma hora que aquilo não cabia mais de mim, ser menino, mais. E aí eu comecei a ser menina 24 horas. Ali começou a ser menina 24 horas. E, e é isso, gente. Essa aí foi o porquê da minha transição pra Kawane, uma menina trans. E eu quero trazer outros vídeos falando um pouco sobre isso. Tem um vídeo bem legal que eu quero trazer da onde que vem Kawane. Kawane, é bem interessante a história. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Não esqueça de deixar seu like, compartilha, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais histórias dessa. E eu espero que possa estar ajudando alguém com a minha história. E, gente, muito, muito obrigada por ficar até o final do vídeo. Um beijo.